Fala, meu nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Desta vez para a gente começar mais um pré-jogo aqui no canal, falando de Bahia e Juazeirense que se enfrentam amanhã na Arena Fonte Nova pela nona rodada do Campeonato Baiano. É a última rodada dessa primeira fase, às 6h30 da tarde. No vídeo de hoje a gente vai trazer a provável escalação do Sport Clube Bahia, além, claro, de trazer as informações do adversário da Juazeirense, informações do Bahia, fazer uma análise da partida, como você, torcedor, já está acostumado. Bahia que se prepara para enfrentar a Juazeirense antes do jogo mais importante da história recente da Arena Fonte Nova, né? Da história recente, talvez dos últimos 35 anos, quando o Bahia vai enfrentar a equipe do The Strongest no jogo da volta, né, da segunda fase da Libertadores da América, muito embalado pelo seu torcedor para tentar essa classificação. Por isso o jogo da Juazeirense é importante, além do Campeonato Baiano, mas para passar motivação, para passar boas energias, para a gente conseguir um triunfo na próxima terça-feira. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para que você possa ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro, você, torcedor, se inscrever para poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre a Juazeirense bem rápido para vocês, só para não passar despercebido. A Juazeirense que tem uma pouquíssima, né, chance de classificação ainda, mas tem e deve jogar por isso na Arena Fonte Nova amanhã. É um time limitado, é um time que obviamente tem suas limitações. Por exemplo, perdeu de 4 do Vitória no início do campeonato lá no Alberto Moraes, que é o seu maior trunfo, né? O gramado ruim daquele estádio. Enfim, perdeu alguns jogos importantes também dentro de casa que fizeram falta nessa reta final de campeonato. Então, por isso o time chega desesperado para tentar a classificação dentro da Arena Fonte Nova jogando contra o Bahia. É um time muito mais, apesar do Bahia entrar com um time reserva, eu já vou falar para vocês qual deve ser o time, mas mesmo assim é um time muito difícil de ser batido. E a Juazeirense obviamente sabe disso. É um time que vai tentar de todo custo os 3 pontos, vai tentar a todo custo incomodar o time do Bahia, e isso vai deixar muitos espaços para o Tricolor de Aço poder atacar e poder conseguir fazer um triunfo tranquilo, se Deus quiser. Falando sobre o Bahia, eu trouxe para vocês no último vídeo aqui do canal que eu falei sobre o Lohan do Flamengo, que o Iago Bordu estava recuperado e estava de volta. De fato, ele está recuperado, praticamente recuperado, já está treinando com o grupo, fazendo atividades especiais e tal, mas ainda não retornou e ainda não vai poder ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni. Então, ele é a única baixa do time por lesão ou qualquer coisa do tipo. Já está praticamente recuperado, mas ainda não está totalmente integrado junto ao elenco, então por conta disso não vai ser relacionado para a partida de amanhã. No mais, todos os jogadores disponíveis, né, todos aqueles jogadores que estão com condições de atuar serão relacionados ou poderão participar do jogo por escolha do técnico Rogério Ceni. Mas pensando no jogo de terça-feira, o Tricolor de Aço deve poupar alguns jogadores considerados titulares. A base do time deve ser aquela que a gente viu entrando em campo contra a equipe do Barcelona de Ilhéus. Alguns jogadores da base, alguns jogadores do time principal, alguns jogadores que eram tidos como titulares e que agora não são mais, né, como o caso do Santiago Arias e do Cauli, pelo menos nesse início de temporada não. Esses jogadores eles devem ganhar minutagem, devem ganhar oportunidade também para conseguir os 3 pontos, né, para o jogo contra a Juazeirense, que vai ser muito importante se a gente olha para a tabela. O Bahia hoje é o terceiro colocado, como eu expliquei no vídeo anterior. O Bahia é o terceiro colocado e precisa do triunfo. A Juazeirense é a quinto colocado, né? Tem pouquíssima chance de classificação, então vem desesperado para tentar os 3 pontos. O Bahia também precisa vencer o jogo para tentar chegar na segunda colocação, no lugar da Jacuipense. E isso daria o Tricolor de Aço vantagem para decidir as semifinais dentro da Arena Fonte Nova, e também já pensando em uma possível final contra o Vitória, o Bahia tentar também decidir o jogo na Arena Fonte Nova, que é mais difícil, né? Porque o Vitória nesse momento ocupa a liderança do campeonato e tem boas possibilidades de conseguir levar, caso chegue à final, o jogo decisivo para o Barradão. Mas enfim, voltando falar sobre o jogo. Qual a provável time que deve entrar em campo contra a equipe da Juazeirense? No gol a gente deve ter Marcos Felipe, que inclusive deu, né, a entrevista coletiva antes da partida contra a equipe da Juazeirense, e ele falou obviamente sobre algumas questões relacionadas à altitude e tal, falou sobre o jogo da terça-feira passada, mas existe sim a possibilidade dele ser titular novamente no jogo contra a equipe da Juazeirense. Vamos acompanhar, mas ele pode sim, pelo menos a informação que eu obtive é que ele pode ser o titular no jogo de amanhã. Na lateral direita, Santiago Arias, Cauã Davi, David Duarte, na lateral esquerda, Rezende, meio de campo com Nico Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor e Cauli, e mais à frente, Thiago e William José. Esse deve ser o time do Bahia que vai entrar em campo amanhã contra a equipe da Juazeirense na Arena Fonte Nova. E aí, meu povo, gostaram ou não gostaram? Eu particularmente gostei, assim, se tratando do jogo especificamente, um jogo, assim, de Campeonato Baiano, última rodada, o Bahia já classificado, é o que a gente tem de melhor, assim, em termos dos reservas para colocar em campo, e
para a gente conseguir um triunfo tranquilo. Eu espero isso pelo menos no jogo de amanhã. A Juazeirense, por mais que tenha se consolidado nos últimos anos como uma das principais forças do futebol baiano a nível nacional e até estadual também, mas o nível do Bahia, mesmo com o time reserva, é muito assim alto em comparação às equipes do interior do estado. Infelizmente, a gente tem um campeonato pouquíssimo competitivo, com pouquíssimas atrações. É para o Bahia entrar, é para o Bahia ganhar o jogo tranquilamente, como vem fazendo até aqui no estadual na Arena Fonte Nova e se preparando para o jogo contra o The Strongest. Essa escalação ela é em função do jogo de terça, e não tem para onde correr. Alguns jogadores devem ser poupados, outros nem devem estar no banco de reservas. Pode estar já se preparando para o jogo de terça-feira, como foi dito na coletiva pelo próprio técnico Rogério Ceni. Alguns jogadores iriam participar da preparação para essa partida, né? Quase todo mundo, mas não iriam ser relacionados, e uma base do time iria jogar esse jogo contra a Juazeirense. A gente deve ver muitos meninos também no banco de reservas. O Thiago já pode começar como titular, a gente deve ter o Juan Pablo no banco de reservas, o Jota, o Sidney, o Cauã Davi vai ser titular, enfim, todos esses jogadores que vêm participando até aqui dos jogos do Campeonato Baiano provavelmente também serão relacionados para o jogo contra a Juazeirense, já que eles não devem participar do jogo contra o The Strongest. É muito difícil que o Rogério relacione muitos garotos para o jogo da terça-feira que vem, né? Se for relacionar o Thiago, no máximo ali o Juan Pablo ou até mesmo o Cauã Davi. Mas no mais a gente não deve ter muitos jogadores diferentes disso não sendo relacionados para o jogo tão decisivo e tão importante do ano até aqui para o Bahia. E minha análise do jogo acho que eu já fiz, né? Para você que gosta de ouvir, acho que o Bahia tem que entrar em campo com um coração leve, sabe? Assim, com um sentimento leve, sem pressão, com tranquilidade, pensando no jogo de terça, obviamente, mas pensando também em vencer o jogo da Juazeirense, que vai ser muito importante. O Bahia precisa desses 3 pontos, apesar de ser ainda, apesar de ser a última rodada e o Tricolor de Aço já está classificado, decidir na Arena Fonte Nova os jogos, né, das semifinais e da final é muito importante. Então o pensamento do Bahia tem que ser vencer, e para isso precisa entrar em campo leve, tranquilo, tentando dominar o jogo, né, o máximo possível, evitar o máximo, mínimo, né, possível de finalizações da equipe da Juazeirense e tentando sufocar o adversário durante boa parte do jogo para, obviamente, conseguir os gols com maior tranquilidade e assim resolver a partida o mais breve possível. O Bahia deve ter time para isso. Eu gostaria que o William José fosse titular no jogo de terça-feira contra o The Strongest, mas é muito difícil disso acontecer. E aí titular que eu digo é jogando ali junto com o Luciano Rodrigues, tá? Não é tirando o Lúcio, não. É jogando junto, tentando achar um esquema para isso, mas dificilmente vai acontecer. E até porque também, né, é importante ter uma reposição importante no banco de reservas. Não adianta começar com o Lúcio e o William José, quando você olhar para o banco você pode ter o Thiago. Não que o Thiago não tenha condições, tá? Mas é porque em comparação ao William José e ao Luciano Rodrigues, o Thiago ainda precisa evoluir muita coisa. Então, é explicado o porquê. Espero... Ele também não deve ter muitos minutos, tá? O William José, mesmo se for titular, ele não deve jogar a partida inteira, até também para descansar para o jogo de terça-feira, porque provavelmente ele vai jogar, seja 30 minutos, 25 minutos, 20 minutos, mas ele provavelmente deve entrar em campo contra a equipe do The Strongest e a gente pode precisar dele. No mais, esse é a base do time, alguns jogadores importantes de fora, como Everton Ribeiro, Caio Alexandre, enfim, esse deve ser o time do Bahia para enfrentar a Juazeirense amanhã, tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever para poder ajudar o nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.